Oremos. Grandioso Deus, te damos graças por mais um dia de vida, mais um sábado e mais uma semana que passamos bem e queremos te agradecer pelo tempo que temos hoje, tempo para estudar e para conversar. E queremos te convidar neste momento para que seja um momento proveitoso, que seja um momento agradável para todas e todos nós. E assim oramos e te peço pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Estamos aqui com um grupinho grande e eu quero reforçar, não, o convite que participem desse estudo. É sempre bom para as pessoas que participam, como também para a pessoa que apresenta. Ahm, então, um estudo aqui é, como o nome já diz, é um estudo, tá? Não apenas uma apresentação. Então, eu quero reforçar esse convite. Espero que vocês interajam e que a gente possa ter um momento proveitoso. Tanto que eu não tenho, assim, uma agenda bem estrita e definida de como eu quero conduzir esse estudo, mas talvez podemos iniciar o nosso estudo essa manhã com uma pergunta. Ahm, eu conversei com quase ninguém sobre o tema do assunto, duas pessoas sabem, mas vocês viram o título. Eu quero perguntar para vocês, menos essas duas pessoas, se vocês têm uma ideia de que se trata, que vocês entendem quando vocês escutam paz através da força. Vocês podem ligar o microfone ou escrever no chat, tá? Fiquem à vontade. Paz através da força. O que significa isso para vocês? Vocês já ouviram falar eh, desse lema, dessa frase? Cristiane, Gayle, alguém ligou aqui? Gabriel, Sim? eu não sei se talvez você vai falar de algum tema específico, mas o que veio na minha mente foi talvez o que o Trump quer fazer com a guerra da Ucrânia, Uhum, tipo chegar a um acordo de paz através da força. ok, muito bem. E é exatamente isso. Esse é o nosso tema esta manhã. Eu quero falar com vocês sobre ehm, o conflito entre Rússia, Ucrânia, barra Estados Unidos. E paz através da força é um um lema, vamos dizer, o nome, né, escolhido pela, pelos trumpistas, não? E assim como eles chamam a sua estratégia, não? Uma estratégia que no seu contexto maior é chamada América Primeiro, não? Ou primeiramente América, o América antes de tudo. Não, que a gente conhece esse lema American First, não? É o lema que tem conduzido assim a política e campanha de Trump. Não apenas essa ideia de tornar a América grande novamente, mas esse princípio, não? Que a América deve vir em primeiro lugar em todos os sentidos, não? Em todos os interesses econômicos, políticos, etc.
tá? Então, obrigado. É exatamente isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Ahn, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado notícias, tá? Desde a eleição de Trump, teve uma série de acontecimentos com respeito ao conflito Ucrânia e Rússia. Tivemos uma campal recentemente que aconteceu no Reino Unido e na segunda palestra do Anselm Parminder, ele fez uma menção ahm, sobre o quê? Ele mencionou o que ele entende ser o acontecimento mais importante, mais relevante desde a data das eleições. E quem pode nos ajudar a lembrar? O Anselmo Parminda identifica como o que ele entende ser o acontecimento mais relevante desde a data das eleições? Alguém que talvez tenha assistido às palestras ou que está por dentro? Alguém quer falar aqui? Gaby, Madi. Parmin falou que o dia 7 de novembro Trump tuvo una llamada telefónica con Putin y que él le falou que no escale a guerra. Ok, Entonces, muito obrigado. Sim. Quer falar algo mais? Pode falar. no, que él había falado de tres posibles opciones que podría haberle dado Trump a Uhum. Putin, que era retroceda o escale, más él le falou simplemente no escale. Ok. Pues, Obrigado. A gente vai, provavelmente vamos entrar nisso um pouco mais, mas exatamente isso, né? Então, Anselmo Parminder, ele identifica essa ligação entre Trump e Putin como o acontecimento mais relevante pós-eleição, né? Além de muitas coisas relevantes que aconteceram, né? Que é a nomeação do gabinete, do Trump, etc., né? Ehm, uma série de coisas, e certamente desde a campal também aconteceram mais coisas bem importantes, né? Ehm, então, o que eu pretendo conversar com vocês essa manhã? Onde eu quero talvez chegar? Nós entendemos, né, que a queda do Rei do Sul é um acontecimento que a gente tem estado acompanhando e temos traçado isso desde que a gente entende a história de Daniel 11, os acontecimentos do tempo do fim. Não? Então, foi assim que nossa mensagem eh, se inicia nesse contexto. Então, certamente, nós acompanhamos de perto o que envolve essa queda do Rei do Sul. E o que eu quero tentar fazer com vocês essa manhã, né, é bom sempre deixar claro no início, é tentar navegar um pouco através, né, de retórica, né, retórica talvez que é feita no contexto de campanha, né, é, política, né, o que de fato acontece, né, e E como, e talvez discutir, se a gente chegar nesse ponto, como vocês imaginam, né, como se parece uma real queda do Rei do Sul. Ehm, sem a gente ter que marcar um momento específico para isso, mas eu acho que a gente tem bastante informação já, sobre o estado real, da Rússia, né? Além da retórica de Putin e, e os partidos envolvidos, não? Então,
Ehm, essa, talvez eu possa abrir aqui o artigo recentemente, brevemente. Eu vou, só me deem um minutinho que eu vou tentar abrir aqui o link. Aliás, não, eu tenho isso como PDF. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai apenas dar uma breve lida nesse ehm, parágrafo. Compartilhar. Ok. Esse aqui é o artigo que já foi compartilhado, mas eh, essa semana, não, semana passada, eu acho, da revista Washington Post, né, do jornal. Vocês conseguem visualizar? Só alguém me deu um ok aqui? Sim, Eu creio que sim, né? Obrigado. Ahm, e aqui diz assim, né, um artigo do 10 de novembro, foi atualizado logo no dia 11. Né, o título é Trump conversou com Putin e disse ao líder russo para não aumentar a escalada na Ucrânia, o não escalar o conflito na Ucrânia, não? Ahm, e uma coisa que talvez antes da gente ler esse trecho, eu queria chamar a atenção, né? Eu não sei como vocês até que ponto vocês acompanharam, não, o debate em torno da data, não, que a anciã eh, Terry estabeleceu para o decreto dominical. Mas do que eu tenho acompanhado, que uma crítica foi que como pode ser, né, que Trump seja considerado rei coroado, sendo que ele nem sequer assumiu o cargo como presidente, não? E parece ser um questionamento assim, talvez óbvio, não? Como se fosse realmente uma coisa que tá, não funciona. Ele não é o presidente, então é, ele não tem poder de fato. Se vocês acompanharem as notícias, né, pré e pós-eleições, o que me dá a impressão é que Trump está fortemente moldando política, né? Tanto com respeito à economia, né? O simples anúncio, né, de eh, tarifas que ele quer taxar, né, eh, da China, do Canadá, né? Isso já começou a causar uma dinâmica bastante agitada, né? Vocês viram que o primeiro-ministro, né, do Canadá, ele viajou ontem ou hoje para a chácara, né, lá do Trump, o Mar-a-Lago, para conversar sobre essas tarifas anunciadas, né? Trump telefonou com Putin, ahm, para falar sobre a guerra, porque ele vem anunciando há muito tempo que ele vai terminar essa guerra numa questão de 24 horas. Ahm, pode isso? Isso é permitido? Ahm, é questionável. Não é assim uma coisa que tem sido feito muito abertamente ao longo da história, tá? Tipo, faz parte da campanha de você anunciar, né, as suas medidas e tal, mas se envolver tão fortemente em política atual, sendo que ainda não assumiu o cargo, isso é uma coisa bem ousada, não? Inclusive, a questão de negociar questões de guerra e questões militares com eh, partidos estrangeiras, isso sim é uma coisa
que eu acho que ele está passando, está ultrapassando um limite, mas a gente sabe que ele não está muito preocupado com isso. Né? Existem regras bem rígidas para quem pode negociar questões, né, representando o país eh, com partidos estrangeiras, né? E certamente uma pessoa que nem sequer assumiu o cargo não pode assumir esse papel, mas ele está fazendo isso, né? E a gente entende que eu acho que não vai ter consequência nenhuma, ele não vai ser assim processado por isso, e se alguém tentar, isso não vai se dar em nada. Ou seja, o que eu digo, ehm, dizer que Trump ainda não é o presidente, então logo ele não pode, esse acontecimento eh, de julho não tem significância para mim, ehm, não, não se demonstra na realidade. Tipo, a política está sendo moldada ativamente pelo Trump, não? Em tempo real. E Biden se apressou a tomar decisões para conduzir a trajetória do conflito, e o chanceler alemão se apressou para marcar a presença nesse conflito recentemente, e tudo isso porque Trump foi eleito e nem é presidente, mas já está se metendo nos assuntos, ok? Então, isso como uma observação minha aqui. Então, vamos ler. Quem quer ler para mim esse parágrafo que está marcado aqui em amarelo? Posso ler. Durante a ligação que Trump fez em seu resort na Flórida, ele aconselhou o presidente russo a não escalar a guerra na Ucrânia e lembrou da considerável presença militar de Washington na Europa. Disse uma pessoa familiarizada com a ligação que, como outros entrevistados para esta história, falou sob condição de anonimato para discutir um assunto delicado. Os dois homens discutiram a meta de paz no continente europeu e Trump expressou interesse em dar continuidade às conversas para discutir a resolução da guerra da Ucrânia em breve, disse uma das pessoas. Muito bem, obrigado. Então, isso aqui, que tipo de linguajar é esse, não? Quando você fala nesses termos, não escalar. Como vocês interpretam isso? Que tipo de discurso é esse? É Vocês podem como, participar, gente. é Obrigado. como uma ordem? Uhum, ok. É assim como a gente se comunica entre nós, a gente faz assim. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo, não, deixa escalar o conflito, não? Ele poderia ser mais direto? Ele O que eu poderia ter tô... feito algum outro tipo de ordem, digamos, como, por exemplo, para acabar o conflito ou para aumentar o conflito, mas ele fala para não escalar, que significa para manter as coisas como elas estão. Uhum, obrigado. Então, o que eu quero dizer é que isso aqui é para mim o que soa como um típico linguajar, né, de, de política, né, de diplomacia, né? Ele diz uma coisa, mas sem
dizer isso abertamente, não? Então, há espaço para interpretação, não? Certamente a gente não sabe os detalhes da ligação, não? Entre os dois, mas se a gente pegar só isso aqui, é como dizer assim, entenda como você quer entender isso aqui, agora não deixe escalar esse conflito, não? Ahm, e como o Mati já mencionou mais cedo, não, o que o Anselmo Parminda faz, eu vou colar aqui no chat, tá? E talvez alguém possa ler para nós apenas um trechinho, não? Transcrito, ups, da, da palestra do Anselmo Parminda. Alguém pode ler para nós? Eu vou ler. Obrigado. Vou copiar aqui 3 trechos, porque o texto é grande, então não deu para colar tudo de uma vez. Você pode ler? Então, isso aqui é o Uhum. Anselmo Parminda falando, tá? Tá. Se Putin escalar, apesar de toda a retórica, Trump teria que abordar a questão. Ele teria que fazer isso. Qual é a outra alternativa que ele poderia ter dito? Retirar. São as duas mais óbvias. Escalar e ver o que vou fazer sobre isso. Ou apenas recuar, porque se não fizer, veja que vou fazer sobre isso. Escalar, porque se não fizer, veja o que vou fazer sobre isso. Mas o que ele diz é não escalar. E o que ele não diz retirar. Então, o que ele está dizendo? Manter. Então, ele diz a Putin para manter o status. O status. Status quo. Isso. Status quo. Isso, desculpa. Eu não sei se você pulou as primeiras duas, você leu da terceira, eu acho. Ah, Ou- perdão, perdão. Vou ler, posso ler? Sim, por favor. Em 11/7, quinta-feira, Trump ligou para Putin. Eles tiveram uma conversa e, se você não está familiarizado com isso, Putin recebeu uma ordem. Vou dizer para renunciar. Ordem para renunciar. O título real do artigo não é esse. Trump falou com Putin, disse ao líder russo para não escalar na Ucrânia. Você tem 3 opções na Ucrânia. Quais são as 3 opções? As 3 opções que os russos têm: escalar, manter o mesmo ou retirar. E das 3, Trump diz o quê? Não escalar. A inferência é, antes de você responder, eu disse que há 3 opções. Logicamente falando, quais são as duas? Porque há apenas duas que Trump poderia ter, ou deveria ter oferecido a Putin. Quais seriam as duas dessas 3 que ele poderia ter dito? Vai em frente, escalar. Ele liga para Putin, ele diz escalar. Qual é o tom dessa conversa agora? O que Trump está dizendo a Putin se ele disser escalar? Alguém diz: faça o que quiser, desculpe, faça se tiver coragem. Acho que esse seria o tom. Se Tá bom. Putin escalar. Aí eu já li esse, né? Sim, obrigado. Enfim, muito obrigado, Rose. Assim, ler uma palestra transcrita não é tão fácil entender, porque não uma linguagem que foi feita para escrever em texto, né? A gente tem a mímica e tal, então às vezes a gente perde uns detalhes assim que talvez assistindo a gente entenderia melhor. Mas o que eu só queria trazer é que basicamente Trump ele escolheu eh, falar com Putin de uma certa maneira, não? Que deixasse
um pouco de campo para interpretação, e ao mesmo tempo ele não diz decididamente que Putin se retire da Ucrânia, tá? Ele basicamente apenas diz a ele que ele não quer que as coisas piorem. Aí. Agora, o que aconteceu desde então? Vocês que acompanham notícias, o que houve? Alguém leu algumas manchetes, talvez? O que aconteceu nessa última semana sobre, ahm, no contexto desse conflito? Alguém quer falar? Gaby, Sim, Matias, por favor. una cosa que aconteció fue que Biden dio a orden a Ucrania para que les puedan usar misiles de largo alcance. Uhum. Y inmediatamente les usaron y hubo una respuesta de parte de Putin con un también misil hipersónico de largo alcance que tinha la capacidad de tener ojivas nucleares, aunque no los chía. Bueno, y hay un mensaje ahí entre ambos. Exatamente. Obrigado, Matias. Então, assim, o que parece isso? Assim, isso é escalar ou não? Eu acho que é escalar sim. Uhum. Só que, na verdade, isso que ele falou é a Ucrânia escalando, né? Ok. Mas teve também Putin, ele apresentou esses novos mísseis, não? E teve também, a Rússia usou esses mísseis contra a Ucrânia, não foi? Eu acho que de fato usaram. Alguém talvez possa confirmar isso. Ahm, como que é vista como que é vista essa retórica de Putin, sobre esses mísseis? Ahm, como que vocês entendem isso? O que significa isso? Que agora, porque obviamente tem um interesse por trás desse tipo de retórica, não? Eu diria que Putin quer demonstrar força, não? Ahm, alguém sabe como tem sido recebida essa retórica do Putin sobre esses mísseis? Como que está sendo visto isso? O mundo tem reagido com muito medo, me parece. Com muito Países medo? europeus. Ok. Então, você diria que Ele, essa ameaça é real? Ele vai ou pode realmente usar armas nucleares aí? Alguém queria falar? Desculpe. ele Eu acho. também. Perdão. Pode falar, Pedro. Nossa, eu ia dizer que, pra mim, tá mentindo, né? Não sei como se fala em português, mas tá bluffing, né? Uhum. Tá, tá querendo falar algo que realmente não vai fazer. Ok. Carolina? Então, teve esse ataque dos mísseis que foram autorizados pelos Estados Unidos, né? Que a Ucrânia lançou esses mísseis. Só que eu acho que eles eram de 190 milhas de distância, não é? Deixa eu ver. O- Eles ok. tinham uma certa distância de. E aí, em resposta a isso,
Putin, ele lançou também um míssil que tem uma Uhum, potência de 3.000 milhas de distância. E isso faz com que seja possível que ele possa alcançar lugares em qualquer lugar na Europa, por exemplo, que é muito, muito uhum. longe, né? Então, Sim. além disso, ele também deu um discurso público falando que ele, na verdade, queria a paz, que ele quer resolver as coisas pacificamente. Nisso, ele se coloca como uma vítima e afirma que, na verdade, quem está fazendo isso, quem está causando esse problema, não é a Rússia, senão os Estados Unidos e senão a Ucrânia. Por Uhum, quê? E ele também parece que fez como revisou algumas questões que são como se fossem alguns. Ai, gente. É como se houvesse uma regra ética de quando você vai usar as suas armas nucleares. E ele então fez algumas modificações nisso, dizendo que aqueles países que, mesmo não tendo arsenal nuclear, fizerem ataques contra a Rússia, eles são passíveis de ser atacados, tanto eles como aqueles países que os apoiam, que sim têm o ataque, que sim têm armas nucleares. Ou seja, se alguém quiser ajudar a Ucrânia, né, que não tem arsenal nuclear, e esse país que está ajudando sim tem arsenal nuclear, então a Rússia vai considerar esses dois países como fazendo um ataque conjunto. Então, o que ele quer dizer é que, tá, se os Estados Unidos vêm querer ajudar a Ucrânia a escalar os seus ataques, então a gente vai atacar os Estados Unidos também. E isso dá bastante medo assim a nível internacional, porque ele está começando a envolver outros países num conflito que era só ali entre Rússia e Ucrânia, porque aí já envolve os Estados Unidos e também ele está recrutando, né, nessa escalada que tem sido feita nessas últimas semanas, está recrutando também soldados da Coreia do Norte, que também tem arsenal nuclear e que também é um grande inimigo dos Estados Unidos. uhum. Muito obrigado. Alguém mais quer comentar? Tem algumas coisas aqui no chat. A Alexa diz que a escala continua a guerra, usaram mísseis de longo alcance, isso mesmo. O que eu soube é que ele só para a guerra quando ele anexa os territórios pretendidos. E o Zelensky diz que não abriria mão dos territórios, já não era só entre Ucrânia e Rússia, já há um tempinho. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Talvez uma outra pergunta. Atualmente, né, com o governo Biden, a OTAN, União Europeia, qual tem sido a estratégia de lidar com Rússia, com Putin? Qual que foi a maneira de lidar com essa retórica ameaçadora de Putin? Como vocês entendem que vocês têm observado? Tem bastante gente aqui. Alexa, muito bem. Ele estava excluído. Vocês entendem isso? Vocês concordam? Suelen e Luciano, Rosângela, Petinha, Mati, Lúcia, Lara. Ele é excluído dos G20. Sim, Putin não foi, porque o Brasil é signatário de um tratado que eles teriam que prender Putin, né, se ele pisasse aqui no território brasileiro.
É isso mesmo. A maneira, a estratégia de lidar com Putin tem sido isolar. Isolar ele até que ele ehm, diminua as suas agressões. Isolar economicamente, através de sanções e também diplomaticamente, tá? Por isso chamou a atenção, né, que recentemente o chanceler da Alemanha, ele fez uma ligação. Ele fez uma ligação para o Putin, eu acho que foi no 15 de novembro. E por que que isso é tão interessante? Foi a primeira ligação que ele fez, o Olaf Scholz, né, o chanceler, nesses 2 anos de conflito, de guerra, né? Talvez vocês se lembram que ele foi lá conversar com Putin no início do conflito. Tem aquela icônica foto de os dois sentados numa mesa absurdamente comprida, né? Putin uma ponta e Olaf Scholz da outra ponta. Bolsonaro também, né? Foi num encontro assim. Mas depois desse encontro, o chanceler alemão não não teve mais interação com Putin. Então, agora, 2 anos depois, ele ahm, ligou pro Putin, eles tiveram uma conversa, não? Como vocês veem essa iniciativa do chanceler alemão? Isso é bom ou é ruim? O que isso quer dizer? Ahm, talvez alguém que não tenha falado. Ó, tá aqui Andrés. Quem quer falar? Gayle, Gilberto. O que vocês acham? Vocês ouviram falar disso? O chanceler alemão, né, depois de 2 anos, ele resolve ligar para o Putin para negociar a questão da guerra, não? A paz. O que vocês pensam sobre isso? Gabriel, Sim, assim, pela visão, uma visão geral, eu acho que há uma preocupação ou um envolvimento, mas para brecar alguma coisa, né? Eu não sei qual o motivo desse entrar em contato com o Putin, né? Mas eu jogaria assim, eu colocaria assim de forma bem superficial, sem entender muito bem. Mas olhando, eu acho que há uma certa preocupação ou um envolvimento para tentar um acordo, alguma coisa desse nível, desse tipo. obrigado, Cris. Ahm, vamos então dar um pouco de contexto. Essa ligação não acontece no vácuo, né? Acabou de acontecer a eleição de Trump. Ele anunciou já há muito tempo que ele vai resolver o conflito. Ele não é o presidente ainda e já está se intrometendo e já está mexendo, negociando essa questão. Houve um outro artigo publicado recentemente que a gente postou sobre esse chanceler alemão. Qual a questão? O que que acontece com ele? Alguém chegou a ler? Alguém sabe? Resumir em poucas palavras o que que aconteceu com esse chanceler? Eu não li, eu gostaria de saber. Tá. Bárbara diz aqui, acho que é porque o Trump está no poder e mostrou que uma das prioridades é resolver o conflito. Sim, isso acontece nesse contexto. Alguém leu o artigo sobre o chanceler alemão? Eu acho que foi logo depois das eleições.
leiam depois, é um artigo bem curto, breve, vocês podem ler. Eu vou dar um mini resumo que acontece, né? A coalizão que está atualmente no governo da Alemanha acabou de quebrar, tá? Essa coalizão não deu certo, foi uma coalizão muito fraca e criticada e acabou, depois agora de 2 anos, em desentendimentos, sendo que esse governo, então, ele se torna disfuncional, tá? Esse governo não terá mais a maioria, né, no parlamento para passar leis, tá? Eles podem continuar desempenhando seu papel como governo, no caso, o partido que tem a maioria, mas o partido que entrou para formar a coalizão, se retirou agora, e com isso a oposição está em maioria, tá? Ou seja, o governo que está no poder não tem mais a maioria para passar leis. E a gente conhece esse cenário dos Estados Unidos, etc., né? Quando a oposição tem a maioria, né, no Senado ou na Câmara dos Representantes, né, se torna algo disfuncional, porque todo esforço que o governo faz para passar legislação, para moldar a política, acaba sendo em vão, porque muitas vezes a oposição não quer colaborar e acaba frustrando esses esforços para passar novas leis. Então, algo parecido aconteceu na Alemanha, né? E para piorar a situação, o chanceler, ele poderia ter continuado aí, aguentar até o fim do mandato, e fazer a política, mesmo sendo limitado, mas o que ele fez, ele chamou para o que se chama eu acho que é um voto de confiança, não? E como provavelmente ele não vai alcançar o número suficiente para reconfirmar ele, haverá eleições antecipadas, não? Então essa situação na Alemanha é bastante instável, não? E com isso, o chanceler e o seu partido acabaram entrando numa fase de campanha eleitoral precipitadamente, tá? E esse chanceler, então, eu entendo, é também como uma tentativa de mostrar que ele está aí, ele está envolvido para tentar resolver o conflito, ele está aí para demonstrar a força que ele ainda eh, tem um peso na resolução desse conflito. Só que isso foi também bastante criticado, porque isso vai muito contra a estratégia atual contra a Rússia, que é deixar a Rússia isolada. Ok? Gabriel, Sim, por favor. deixa eu ver se eu estou entendendo. Na verdade, então, isso seria preocupante, porque. Ai, fugiu a palavra que eu ia falar quando você explicou que ele está aí e ele está se mostrando, eu estou aqui. Isso, é porque o tema a gente está falando que resolver a guerra por força, né? Então ele tem esse viés, né? Ele tem ele pende para esse lado, né, da resolução. Quem tende para esse lado da resolução é o Trump, não? Esse é o lema deles. Agora, a Alemanha agora quer mostrar presença, não? Eles querem. O que que eles podem fazer, né? Além de apelar, eles podem eh, reforçar sanções, etc., né? Mas tudo que Putin quer é que voltem a negociar com ele,
certo? Porque ele tem as suas condições bem claras. Ele não quer devolver as terras que ele tomou da Ucrânia. Ahm, então, Alex diz aqui, a Alemanha tem história de defender a paz mundial pós-Segunda Guerra. Não, Putin está isolado só aparentemente. Na prática, ele se fala. Inclusive, há quem ache que ele está certo. Elon Musk, etc. Ahm, sim, então, o que eu digo, assim, a Alemanha está aí querendo mostrar presença como se eles ainda tivessem numa posição de poder direcionar o resultado desse conflito, dessa guerra, não? Sendo que um presidente eleito, que ainda não está nem no cargo, já está ditando a direção da resolução dessa questão, não? Ahm, eu tentei ler esse documento, né? Porque esse documento que é o título, né? Paz através da força, ele se baseia numa proposta estratégica, né? Que o Trump ele elegeu um militar, né? Para ser um encarregado, né? O diplomata chefe dessa questão Ucrânia-Rússia, não? Curiosamente, ele chama Kellogg, tá? Eu pesquisei, eu não consegui descobrir nada sobre alguma relação entre o Kellogg, pioneiro adventista, o Millerita, e talvez seja da mesma família, mas que não nos deixemos distrair por isso, tá, gente? Mas esse general, admiral Kellogg, tá? Ele propôs uma estratégia. E a estratégia, assim, eu tentei ler por cima, tentei entender qual o ponto dele. É uma longa eh, crítica a Biden, que Biden não fez suficiente, que o Biden basicamente deveria ter agido de forma mais firme, etc. Não? Então, ele basicamente apenas diz que tem que priorizar os interesses dos Estados Unidos, né, que o discurso de Trump, né, que os outros membros da OTAN têm que fazer a sua parte, têm que pagar a sua parte e tudo aquilo. Agora, como vocês entendem, eh, talvez porque nosso tempo está voando aqui, como vocês entendem que se dá a derrota, né, de um de uma figura na profecia? O rei do sul, no caso, como que ele cai? Como que ele é derrotado? Como vocês entendem que isso acontece nos de um ângulo, de um ponto de vista profético? Ele poderia ser preso, diz Alexia. Ok, quem quer falar? Andrés. João Gabriel, dá para ouvir? Sim, dá. É, interessante pergunta. Eu não tenho, assim, necessariamente a resposta, mas eu estava pensando que os estudos que a gente tem visto, especialmente com a Cientes, que falam sobre as esferas de influência, é, e como o Rei do Sul está competindo por influência nesses países, especialmente mais próximos da Rússia. Então, eu relacionaria com isso. E, e também, depois que começou a guerra de Ucrânia, como foi que os países em geral no mundo começaram a ficar contra a Rússia e conseguiram enxergar com mais claridade o que o Putin queria fazer. Você pode resumir em uma frase o ponto que você quer fazer? Eu acompanhei e eu acho que concordo, mas se você pudesse eh, Sim, eu falaria destacar. é, a influência
esferas de influência e a reputação que ele tem à frente dos outros países. Então, a derrota do Rei do Sul se dá pela perda de esferas de influência e pela reputação dele. É isso? Isso. Ok. Obrigado, Andrés. Mais alguém quer falar? Vocês falaram aqui no chat, ele pode ser preso, ele perderia o poder, ele perde influência. Que mais? Poderia perder, pode ser através de uma guerra mundial. Tá? Então, a gente basicamente teria esses dois cenários, seria um campo de batalha, guerra com armas atômicas e até o ponto que um dos dois lados não se levanta mais, certo? Isso seria um cenário. Outro se dá através de esferas de influência, através de o que Putin de fato pode fazer. Porque falar, todo mundo pode, né? Todo mundo é muito bom de retórica, né? De ameaças. Pedro falou mais cedo que ele acha que ele está blefando, não? Quando ele fala desses novos mísseis nucleares. Você quer talvez elaborar sobre isso, Pedro, ou alguém mais quer comentar? Assim, eu acho que, pelo que eu estava vendo esses dias, tem pessoas que sabem que ele não faria uma coisa assim porque ele não tem nada a ganhar com isso. Tipo, literalmente atacar um país com uma arma nuclear não soma para nada para a Rússia. O que se soma é usar o argumento. Faz que, não sei, o chanceler venha falar com ele, faz que as pessoas comecem a fazer vídeos, a mídia começa a falar, as pessoas terem um pouco de medo. É tipo, para mim, uma pessoa, simbolicamente, né, um rei moribundo, falando algumas coisas que não vai realmente fazer, eu acho. E com relação à morte, eu acho que é um tema muito interessante, muito complexo também. Não sei se já aconteceu. É possível que já aconteceu e não sabemos o que é, ou está muito, muito prestes a acontecer. Mas eu me sentiria bastante. Para mim, seria bem fácil de ver a morte se ele perder os territórios que ele pegou da Ucrânia esses 2, 3 anos. Se ele perdesse isso, e tipo, você realmente não conseguiu absolutamente nada nessa invasão. Mas acho que a morte pode acontecer sem ele perder esses territórios também. Deixa eu perguntar, aproveitando que você está com o microfone ligado ainda, essa escolha da palavra moribundo, você tira ela você faz referência ou foi aleatória? Só uma curiosidade. Não, fiz pensando no Pirro, né? Eu sei que o Putin não morre, literalmente, mas foi uma referência nesse sentido. Ok, Uma pessoa que está prestes a perder essa influência, esse poder, essa presença, ele já quase não tem mais, eu acho, uma hora. ok, obrigado. Vocês conhecem a expressão o homem moribundo do Bósforo? Vocês lembram dessa frase? Alguém? Quem que era o homem moribundo, o homem doente do Bósforo? Ehm, não, não, ninguém? O homem moribundo do Bósforo, vocês podem depois pesquisar, né? O homem doente do Bósforo era a expressão que se dava na época na imprensa ao Império Otomano, não? Que estava em forte declínio. Então, ele era visto como o Bósforo, né? O mar lá na região do Império Otomano, ele estava visto como já estava prestes a morrer. Agora, a gente entende que quando Josias Licht ele prediz e marca a morte ou
o fim do Império Otomano, o que acontece de fato? Como se dá o fim desse império? Assim, sem falar das consequências que acontecem em decorrência, porque a gente entende, né, que o império continua a existir, mas como que é marcado essa queda do império? Quem, quem talvez pode contribuir? Foi um acordo, não foi? Sim, foi um acordo, Mate diz a assinatura de um tratado. Ahm, Deixa eu, talvez, assim, talvez resultou em isso, mas aonde quero chegar é que foi até menos que isso. Alguém lembra como é que a gente marca a queda? Corrigir, não é com a assinatura. Alguém lembra? Vocês podem depois É, ler no... Pode falar. eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que a data que a gente adota para a queda do Império Otomano na profecia é diferente da data que é reconhecida nos livros de história e também no, assim, né, no mundo, no mundo. Uhum. E por que que é diferente? Porque não é de fato a assinatura, não é a queda econômica, mas é o simples fato que o Pachá, né, do Império Otomano, ele recebe um diplomata. Ele recebe um enviado, eles chamam de enviado especial, que é que representa, né, as forças aliadas daquele tempo, e ele apresenta ao Pachá um, um ultimato. Não? Um ultimato dando uma data limite que ele tem eu vou inserir aqui minhas palavras, né? Que ele deve, que ele é pedido a não escalar esse conflito, não? E a desescalar a situação, etc. E então a gente marca a queda com o simples fato dele ter aceitado a negociar, poderíamos dizer, não? Agora, além da retórica e tudo do Putin, ahm, tem uns artigos que a gente infelizmente não postou ainda, não traduzimos, mas que falam sobre a situação econômica da Rússia, tá? Talvez, resumindo, Rússia não vai nada bem, tá? Eles podem apresentar novas armas, mas como o Pedro já aludiu, eles vão atacar e então o quê? Eles realmente vão mandar um míssil nuclear e depois? Será que eles conseguem sustentar uma guerra contra a Europa, os Estados Unidos? É real esse cenário? Porque eles vão bastante mal economicamente. A moral entre a população russa, né, esse apoio à guerra, ele tem diminuído, não? É, constantemente. Rússia vive muito, né, da propaganda e do discurso, né, da narrativa que são ditados pelo, pelo governo, né? Então, nem há espaço para questionamento, não? Mas o que eu digo é que a situação da Rússia não está tão forte como que a gente talvez poderia pensar se a gente se basear no discurso do Putin. Matias, pode falar, por favor. A gente está aqui chegando ao fim do estudo, tá, gente? Una de las cosas que falaba la profecía es que era suma guerra de influencia, más a guerra es una guerra de información.
Y ahora Estados Unidos toma la arma de guerra del Rey do Sur y con esa arma gana. Entonces, hoy vemos que prácticamente ninguém acha en lo que fala Putin. Ele já perdeu essa influência e essa retórica que ele sempre falou. Então, eu acho que neste momento ele já tem uma derrota bem marcada. Ia falar algo mais, mas esqueci. Se você lembrar, pode falar. Obrigado, Matias. Sim, então, como parece que são só palavras, não? E nisso, só palavras, eu coloco entre aspas, porque esses mísseis, de fato, voam e causam destruição, tá? Ahn, qual que era qual é o grande orgulho do Trump, né? Que ele se gaba sempre que ele é o grande quê, né? Ele sempre fala, né, que ele sabe fazer negócios, ele sabe fechar acordos. E esses acordos estão no interesse de quem? Dele, principalmente, não? Ele tem um livro que chama A Arte do eh, do acordo, né? Art of the Deal. E aqui esse artigo eu achei interessante, né? Que o título está aí, vocês leem, como Trump, o negociador, pode intermediar a paz na Ucrânia. Né? E a gente talvez deveria lembrar como que Trump quer alcançar? Ele quer uma paz nos termos da OTAN, da Europa, com respeito aos direitos humanos, ele quer uma solução justa? Eu creio que certamente não, não? O que ele está interessado é que ele sai da história como aquele que resolveu o conflito, né? Ele está interessado de deixar a América forte, né? Ele quer demonstrar liderança, não? Quem pode ler para nós esse trechinho que eu marquei aqui eh, desse artigo? Eu vou ler. Obrigado. Não estou ouvindo. Agora está ouvindo? Agora sim. Tá. Mas Putin poderia sobreviver ao fim da guerra na Ucrânia, particularmente se ela, com ele, no controle de 20% do território ucraniano. E ele tem um incentivo para parar de lutar, porque a guerra está cobrando um preço assustador da Rússia. O chefe do Estado-Maior de Defesa britânico disse recentemente que outubro foi o mês mais mortal do conflito na Rússia e que a Rússia sofreu 700 mil mortos ou feridos desde o início dos combates. A economia russa continua a funcionar, mas não pode manter uma posição de guerra indefinidamente. Putin pode estar inclinado a parar de avançar se achar que Trump aumentará o apoio à Ucrânia. Mas se Putin estiver convencido de que Trump abandonará a Ucrânia, ele tem todos os motivos para continuar. Ok, obrigado. Ehm, obrigado, Rose. Então, aqui fala que a Rússia tem perdido números altos, né, de tropas, soldados, né, está custando caro para eles. Estou procurando aqui um trecho, mas acho que eu vou deixar. Encerrando aqui, gente, já deu 1 hora. Mesmo que essa resolução do conflito seja com Rússia mantendo as suas terras conquistadas da Ucrânia. Eu quero que vocês talvez reflitam sobre isso, não? Depois do estudo, assim, pensem como que a gente consegue entender uma derrota
da Rússia. Porque o que importa, o que eu quero propor, é que tem que está numa situação fraca, uma posição que ele não pode negociar. Ninguém quer negociar com Putin, tá? Ele está isolado. E quando alguém chega para negociar com ele, isso acontece nos termos do Trump, tá? Quem está ditando os termos dessa resolução é o Trump. Isso vai ser às custas da Ucrânia, provavelmente, mas não é Putin que está ditando os termos dessa resolução, mesmo que ele diga, eu quero ficar com essas terras. Porque o que eu digo é que o que Trump está fazendo, ele está colocando os Estados Unidos, mais uma vez, numa posição de estar resolvendo e acabando com esse conflito, não? A gente talvez deveria dar crédito a Trump se a gente lembra quem começou a apoiar a Ucrânia foi o próprio Trump. Eles que começaram a mandar armas e apoio financeiro, não? E por isso que essa vez que as eleições foram ganhadas por Trump, essa vez na Rússia não teve assim grande alegria como foi na primeira eleição, não? Porque eles viram que Trump era muito imprevisível, não? Que ele falava uma coisa, se dizia amigo do Putin, mas depois ele acabou apoiando a Ucrânia, não? O que eu digo é que se a gente considera o contexto, não, como, por exemplo, o Império Otomano caiu, isso aconteceu num, eh, num, em termos bem, ahm, vamos dizer, bem abstratos, não? Foi o fato de terem aceitado uma negociação, aceitado os termos ditados eh, pelas forças aliadas, não? E, e talvez o que eu quero sugerir é que a gente comece a enxergar, né, olhar um pouco além, né, do que a gente vê assim acontecer no campo de batalha, mas que a gente comece a pensar em termos de quem está ditando ehm, o, o curso, não, desse conflito, não? Porque o chanceler alemão, ele tentou agora, de última hora, fez uma ligação lá e tal. Eu não creio que isso vai ter um grande impacto, não? Ele afirmou que a União Europeia vai continuar apoiando a Ucrânia, etc. Mas o que Trump faz, o que é a arte do acordo, segundo ele, é de você estar na alavanca, de você estar numa posição de forçar os termos de uma maneira que não deixem opção para o outro partido envolvido de decidir, né, de apenas terem que aceitar. O Ucrânia não vai se sair muito bem nisso, mas ao mesmo tempo eles tampouco a população não quer continuar nessa guerra. O terceiro inverno que eles estão entrando em guerra, não? O sistema, a infraestrutura de energia está sob ataque, não? Tá sendo terrível. Então eles talvez já estejam num ponto de aceitar qualquer coisa menos continuar essa guerra, não? Mesmo que seja em termos muito ruins para eles. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e eu vou me comprometer aqui de compartilhar mais material depois. Tem artigos interessantes e bons sobre isso. Se alguém talvez quiser comentar mais uma coisa no final, senão a gente pode encerrar.
É, sim? Tem o microfone ligado? Não? Eu penso assim que a gente possa observar as coisas que vão acontecer. No artigo que eu estava lendo hoje, em que que ele mandou, tinha a ver com eles comentavam também de que, na verdade, a Rússia perdeu sua credibilidade e influência no Ocidente, mas que para os países do Oriente ela continua sendo ainda uma potência muito influenciadora, influente. E aí são leituras, né, que a gente sabe que são feitas, só que a gente tem a palavra profética de que esse poder vai cair. Então, por mais que assim a gente consiga ver que existem fortalezas ainda dentro nesse rei e nesse reino, que a gente consiga ir observando para ver como que isso vai se desenvolver, né? Ok, muito obrigado. Então, quero convidar vocês para encerrar com oração, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pelo momento que tivemos aqui para falar, para discutir, para acompanhar os acontecimentos atuais. Pedimos que continues conosco nessa manhã, nesse sábado, e que possamos refletir sobre o que acabamos de conversar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.